Eles não tinham máquinas, tratores ou fertilizantes industriais. Ainda assim, suas colheitas alimentaram reinos inteiros por séculos. A pergunta é, inevitável, como agricultores medievais conseguiam resultados que até a agricultura bilionária moderna ainda luta para alcançar? Enquanto hoje despejamos produtos químicos nos campos, essas pessoas comuns decifraram um sistema que mantinha a terra fértil geração após geração, sem destruí-la. E tudo começava com algo surpreendentemente simples. A rotação de culturas. Os campos não eram plantados da mesma forma todos os anos. Um ano recebiam trigo, no seguinte leguminosas como feijão ou ervilha, e depois vinham períodos em que nada era cultivado. À primeira vista, isso parecia preguiça. Na realidade, era genialidade pura. Esse ano de descanso permitia que o solo se recuperasse, respirasse e se reconstruísse naturalmente. O famoso sistema de 3 campos não era apenas uma técnica agrícola eficiente, era uma questão de sobrevivência. Esses agricultores não tinham diplomas ou laboratórios, mas observavam atentamente a paisagem, enquanto terras exploradas sem pausa se transformavam em solo pálido e estéril. Seus campos permaneciam escuros, ricos e produtivos. Eles entenderam algo fundamental. Culturas como o trigo sugam nutrientes do solo, especialmente o nitrogênio, quase como um adolescente faminto atacando a geladeira. Já as leguminosas faziam o oposto, devolvendo nitrogênio à terra. Era a própria fábrica de fertilizante da natureza funcionando sem parar. Os resultados eram impressionantes. Fazendas que aplicavam rotação de culturas alcançavam aumentos de produtividade significativos. Isso representava a diferença entre uma aldeia próspera e um lugar abandonado. Mais comida significava mais pessoas, mais braços para trabalhar, e isso resultava em sociedades mais fortes. Havia ainda o período em que os campos ficavam completamente em repouso. Muitos chamavam isso de dar férias à terra. Enquanto agricultores menos atentos exploravam o solo até a exaustão, os mais experientes permitiam que a natureza fizesse seu trabalho. As ervas espontâneas ajudavam a quebrar o solo compactado e trazer nutrientes profundos de volta à superfície. Hoje, muitas fazendas orgânicas seguem exatamente esse princípio. Elas apenas redescobriram o que os camponeses medievais sabiam instintivamente. Não é possível retirar da terra para sempre sem devolver algo em troca. Mas a inovação medieval não parou por aí. Quando o assunto era transformar terras difíceis em áreas produtivas, surgiu uma ferramenta revolucionária: o arado pesado. Antes dele, os agricultores apenas arranhavam a superfície do solo com instrumentos leves, adequados para terras mediterrâneas, mas inúteis contra a argila pesada do norte da Europa. O novo arado, reforçado com ferro e equipado com rodas, cortava profundamente o solo, alcançando camadas ricas em nutrientes que permaneciam intocadas havia séculos. Não era apenas uma questão de cavar mais fundo. Era uma mudança completa na agricultura. Esse arado exigia vários bois para ser puxado, o que o tornava caro demais para uma única família. A solução foi coletiva. Comunidades passaram a compartilhar ferramentas e animais. A agricultura se tornou um esforço comunitário. Terras antes consideradas impossíveis de cultivar foram transformadas em campos produtivos. A produção de alimentos disparou. Algumas regiões dobraram suas colheitas em uma única geração. Esse avanço alterou até o formato dos campos. As pequenas parcelas quadradas deram lugar a longas faixas retangulares, ideais para o novo método de aragem. Mais eficiência
menos desperdício, com mais produção e menos mão de obra necessária. Pessoas puderam se dedicar a outras atividades: artesanato, comércio, construção e defesa. O arado pesado ajudou a lançar as bases das cidades e vilas medievais. Os tratores modernos ainda seguem o mesmo princípio básico, apenas com mais potência. E então havia a água. Os agricultores medievais desenvolveram sistemas engenhosos para capturar, armazenar e redistribuir cada gota de chuva. Canais, valas e pequenas barragens direcionavam a água exatamente para onde ela era mais necessária. Rodas d'água não serviam apenas para moer grãos. A mesma corrente movimentava mecanismos de irrigação e elevadores de água para campos mais altos. Um único sistema cumpria várias funções ao mesmo tempo. Esses projetos transformavam aldeias em centros prósperos. Fazendas com boa gestão da água produziam muito mais do que suas vizinhas. Isso não era apenas sobrevivência. Menos era abundância. E a abundância permitia o surgimento de universidades, catedrais e inovação. Tudo isso foi feito sem computadores, satélites ou cálculos sofisticados. Apenas séculos de observação cuidadosa e aprendizado com erros. A fertilidade do solo também era levada extremamente a sério. Sem fertilizantes industriais, os agricultores recorreram ao que tinham em abundância: esterco animal. Mas não de qualquer forma. Eles misturavam dejetos com cinzas de madeira, criando um corretivo riquíssimo em nutrientes. O esterco fornecia matéria orgânica e nitrogênio. As cinzas, potássio e fósforo. Era um verdadeiro multivitamínico natural para a terra. Restos de cozinha, folhas e resíduos orgânicos também eram compostados com cuidado. Esses métodos aumentaram drasticamente a produtividade agrícola. O mais impressionante é que, em vez de esgotar o solo, eles construíam sua saúde ano após ano. Muitas terras permaneceram férteis por séculos. Outro pilar da agricultura medieval era a cooperação. O sistema de campos abertos funcionava como uma enorme cooperativa. Em vez de pequenas parcelas isoladas, comunidades inteiras compartilhavam grandes áreas agrícolas. Isso diluía riscos. Uma má colheita não destruía uma família inteira. O conhecimento também se espalhava rapidamente. Quando alguém descobria uma técnica melhor, todos se beneficiavam. Ferramentas caras, como o arado pesado, tornavam-se acessíveis. O trabalho intenso da colheita era dividido. Juntos, conseguiam resultados impossíveis para indivíduos isolados. Os agricultores também perceberam que certas plantas prosperavam quando cultivadas juntas. Milho, feijão e abóbora, por exemplo, formavam um sistema perfeito. O milho servia de suporte, o feijão enriquecia o solo e a abóbora protegia a terra da perda de umidade. Ervas aromáticas eram plantadas próximas aos vegetais para afastar insetos. Flores como calêndulas atraíam insetos benéficos que controlavam pragas naturalmente. Tudo isso foi descoberto sem ciência formal, menos apenas observação, tentativa e erro, transmitidos ao longo de gerações. Os animais também faziam parte desse sistema integrado. Bois, vacas, ovelhas e porcos não eram apenas fonte de alimento. Eles fertilizavam o solo, controlavam ervas daninhas e preparavam os campos para o próximo plantio. Nada era desperdiçado. Cada recurso tinha múltiplas funções. Os agricultores também desenvolveram conhecimento impressionante sobre o clima. Observavam nuvens, ventos, ciclos lunares e microclimas locais. Criaram calendários orais baseados em gerações de experiência. Sabiam onde o solo congelava primeiro, quais áreas aqueciam mais cedo e quando plantar
cada cultura. Muitas dessas observações são confirmadas hoje pela ciência moderna. Por fim, havia a seleção de sementes. Os agricultores não plantavam qualquer semente. Escolhiam cuidadosamente as plantas mais fortes, resistentes e produtivas. Guardavam essas sementes como tesouros, passando-as de geração em geração. Mosteiros se tornaram verdadeiros bancos de sementes, preservando variedades que ainda hoje influenciam a agricultura moderna. E quando se tratava de pragas, a abordagem era ecológica. Em vez de guerra química, eles equilibravam o ecossistema, incentivavam aves, utilizavam plantas armadilha e insetos benéficos para manter o controle natural. Muitas das práticas modernas de agricultura orgânica e manejo integrado de pragas são, na essência, cópias diretas dessas soluções antigas. A grande lição é clara: os métodos medievais não eram atrasados. Em muitos casos, eram simplesmente melhores. Eles nos mostram que a verdadeira inovação não está apenas em criar novas tecnologias, mas em entender e trabalhar em harmonia com a natureza. A sabedoria desses agricultores anônimos ainda tem muito a nos ensinar. Obrigado por assistir e até a próxima!